Está chamada esta. Então vamos nessa, para o nosso encontro e para a aula de hoje, né, da qual a gente colocou uma temática, a nova era, né, da saúde com cavalos. E, sim, a gente traz essa tratativa de uma nova era, por quê? Porque os trabalhos com os cavalos não é mais o mesmo que nós víamos e ainda vemos. Aos poucos eu vou falar para vocês, né, qual é esse nosso momento atual, de que forma a gente amplia todos esses repertórios e como é que é a identificação disso para um futuro, para que vocês também estejam aí num caminhar alinhado a essas possibilidades, tá? André, por que você fala que não é mais, né, os trabalhos feitos como era feito antes? Porque antes eles eram feitos de uma maneira assim, no achismo, no empirismo, com práticas isoladas, tá? E isso a gente não vai olhar daqui para frente nesse contexto, óbvio, para quem quiser fazer de uma maneira profunda, né, e oportuna, fazendo com que isso seja então integrado. E como é que é a sua visão hoje, André, no agora? Minha visão no agora é exatamente essa, é uma visão de integração. Integração onde a gente une a ciência e a consciência, tá bom? E para o futuro? Para o futuro a gente busca aí a profissionalização e os reconhecimentos. Para isso a gente tem um olhar para o caminho acadêmico e também para as questões e alinhamentos via pesquisa. Só assim a gente consegue validar e efetivamente criar uma condição funcional, tá? Mas, se para o futuro a gente está falando de profissionalização e de reconhecimento, esse futuro precisa ser agora. A gente não vive o futuro no futuro, a gente vive o futuro no hoje. Então, hoje, a gente tem que olhar para essa integração entre ciência e consciência, já criar um mecanismo de profissionalização rumo aos reconhecimentos. E a gente só faz isso no universo acadêmico. Só faz isso através de pesquisa, de validação, tá? Por que isso? Porque senão fica no empirismo, senão fica no achismo, senão fica isolado. O que está de certo ou de errado nisso? Não sei, e não estou aqui para esse olhar, nem para julgar e nem para criticar outros caminhos, mas sim para falar que essa nova era vai criar isso como uma exigência, até para nós considerarmos os caminhos do que a gente verdadeiramente fala. Se a gente fala de buscar saúde, o que a gente tem que fazer? Quando você busca saúde, você vai aonde? No médico, né? Num educador físico, num fisioterapeuta, né? Se buscar reabilitação, por exemplo. Enfim, então, quando você tem esse olhar de profissionalismo, né? A gente deixa de ir para um lugar de subjetividade. Essa é a palavra que a gente não caminha mais num olhar de organizarmos algo profissionalmente em busca da saúde humana com cavalos. E por isso, então, uma nova era. Por quê? Porque quem não se atualiza, com certeza, fica preso no passado. A Andresa, por exemplo, né, é uma das alunas daqui que ela acompanhou os nossos processos formativos desde o ano passado. E ela teve, por exemplo, né, a possibilidade de acompanhar o André de 2 anos atrás, né? Nas aulas, por exemplo, tanto é que a gente até tirou aquelas aulas anteriores, né? Para que vocês nem tenham mais acesso. Por quê? Porque existe um novo conhecimento, existe uma nova roupagem, existe uma nova maquiagem, né? Que é uma maquiagem da vida real, da vida tal qual ela é. E entendendo isso, por exemplo, a gente nem acredita que o cavalo, por exemplo, ele faz terapia. Longe disso. O que o cavalo faz, então, André? Ele só revela o estado interno da pessoa. Só isso. O cavalo não faz terapia.
E aí a gente entra num contexto de começar a olhar para alguns outros pontos. Não de falar que o que a gente fez no passado não vale. Então, as aulas, por exemplo, que o André ministrou para a Andresa no passado, tipo, não vale nada? Claro que vale, né? Mas elas se renovam. A gente precisa estudar e criar apoios de sempre manter uma constância alinhada ao crescimento. A gente evolui, né? Se a gente for olhar, por exemplo, no direito, para quem é profissional do direito, todos os dias tem que acompanhar as leis, as portarias, as novas regulamentações, porque todo dia é novo, são coisas novas. Né? Para quem está no mercado, por exemplo, da internet, né? Mexer com as redes sociais, por exemplo, essa plataforma via Meta, né? Todo dia a Meta lança algo novo. Para dificultar mais o trabalho? Não. Para selecionar, para criar critérios, para olhar para realmente um fundo profissional e não o que eu acho. Porque aí o que eu acho cai por terra. Porque o que eu acho não é fundamentado. Mas o que é fundamentado, por exemplo, são livros escritos, são artigos publicados, são pesquisas, né, para realmente criar referenciais, principalmente quantitativos e qualitativos, desse lugar de que o cavalo ele responde ao estado interno humano. E aí, através dessa interação homem-cavalo, é que a gente busca alguns caminhos. Por exemplo, a base que sustenta a ciência da senso-percepção com cavalos. Vou falar da base do método, porque as abordagens elas são inúmeras, tá? Mas a base que sustenta o método, ela passa a ser a percepção corporal, tá? Os nossos estados emocionais. Então, primeiro eu falo de corpo, depois eu falo de mente e emoção. E o terceiro, eu falo de presença. Por quê? Porque é meu estado atual. O cavalo, ele só trabalha em presença. Ele não aceita nada do passado e menos ainda coisas do futuro. Por isso que eu falei para vocês que criar a profissionalização e o reconhecimento do futuro começa agora. Tá? Por quê? Porque se nós deixarmos só para o futuro, a gente não consegue criar algo que se sustente muito lá na frente agora. Então, o que a gente faz? Todos os dias, a gente recria as nossas possibilidades. Até, inclusive, recriarmos novas possibilidades de abordagem, né? Por exemplo, entendendo que a gente trabalha com a percepção corporal, com o nosso estado emocional e com a nossa presença, vamos pensar que é parte da senso-percepção com o cavalo o olhar sistêmico? Sim, porque o olhar sistêmico também faz parte dessa integração que eu falei lá do começo, que une, né, ciência e consciência. Ainda que eu acesse algo e que torne consciente coisas que estavam no meu inconsciente. Quando eu falo de inconsciente, eu estou falando de um olhar analítico. Quando eu falo de ciência, quando eu falo de sistematização, eu falo de um olhar sistêmico. Então, aonde entra, por exemplo, a abordagem da constelação com cavalos. A constelação com cavalos, ela tem um olhar sistêmico, mas o olhar sistêmico não tem uma tratativa somente de constelação familiar. Nós não temos escritor, nós temos inúmeros escritores do olhar sistêmico que não é só o Bert Hellinger. Tá? O olhar sistêmico é uma abordagem. Então nós precisamos estudar também outros doutrinadores, bem como o Bert Hellinger, bem como outras inúmeras possibilidades para criar a abordagem sistêmica com cavalos, por exemplo. O olhar de trazer do inconsciente para o consciente. Quem fala disso? Não é o Bert Hellinger. Até é, em algumas partes, em alguns contextos. Por quê? Porque o sistêmico ele veio através do analítico. E quem tem
a abordagem analítica, por exemplo, a gente teria que estudar lá Freud, Jung, tá? Aí sim a gente tem as compreensões dessas bases, do inconsciente trazer para o consciente, tá? E sim, Freud e Jung têm contextualização, por exemplo, dentro de um olhar da psicologia, que é uma ciência, é um estudo, não é um achismo. E foram considerações que foram, ao longo do tempo, melhoradas. Inclusive, por exemplo, o olhar analítico pela própria filha do Freud, pela própria Ana Freud. Tá? Então, a filha do Freud também, né, não só uma entusiasta, mas também uma pesquisadora, uma acadêmica, né? Ela foi lá e validou e comprovou outros muitos viés, ampliando o olhar do próprio pai. Né? Jung ampliou ainda mais. Hoje a gente tem inúmeros estudos. Outra abordagem, então a gente falou de uma abordagem sistêmica, falou da abordagem analítica, abordagem comportamental. Se a gente está falando de percepção corporal, a gente precisa trazer a abordagem comportamental também para isso, para esse olhar, tá? E aí eu estou falando, por exemplo, dentro da psicologia, do behaviorismo, que é uma linha, por exemplo, de pesquisa e estudo. Então, olha quantas possibilidades nós temos dentro do que hoje a gente está contextualizando como a ciência da senso-percepção com cavalos. Percebe que não é um lugar só? Quando a gente fala de energia, por exemplo, né? Uma técnica que trabalha energia que já é até validada pelo SUS. O Reiki. Então, é possível trabalhar com Reiki, com cavalos, numa compreensão onde eu gero consciência para isso e gero ciência também? Claro! Então, ela faz parte da nossa base? Sim! Quando a gente fala de presença, quando a gente fala de percepção corporal, quando a gente fala de estado emocional, quando a gente está falando de energia, e não estou falando de energia, coisas somente do além, estou falando de energia fisiológica, inclusive. Tá? Ao mesmo tempo que deixa de ser o cavalo foi beber água e ali é um campo X, Y ou Z, o cavalo balançou o rabo, ele me sinalizou coisas X, Y, Z, cai por terra tudo isso, tá? São sinais? Sim. É um tipo de comunicação? Sim. Mas eu entendo essa linguagem? Fica aí a reflexão, tá bom? Por quê? Eu, por exemplo, não tenho inglês fluente. Se alguém falar inglês comigo, eu posso compreender uma comunicação, principalmente se ele usar gestos, sinais, algumas coisas. Mas não vai ser uma linguagem que a gente consegue conversar bem. Por quê? Porque eu não domino. Para dominar a linguagem com cavalos, tem que entender de cavalos? Tem, mas eu facilito processos com humanos. Então eu tenho que entender de humanos. Por quê? Porque do mesmo jeito que o corpo do cavalo fala, o corpo das pessoas falam em sintonia e sincronização com os movimentos dos cavalos, que serve do quê? De espelhamento. Do quê? Do nosso estado interno em presença. Ponto. Tá? E aí, quando eu falo dessas bases, por exemplo, que sustentam esse método, a gente precisa conectar isso. Conectar isso a alguns pilares também. Pilares, por exemplo, do nosso sistema nervoso, da nossa regulação, ou a literatura chama de corregulação, tá? E o principal, a leitura do ambiente. Não é que é mais válido do que o sistema nervoso, ou do que a regulação ou a corregulação. Mas sim, a leitura do ambiente é muito efetivo para a gente. Por quê? Porque estarmos num ambiente onde aquilo ali vai nos impulsionar para algo maior, pode também o inverso ser verdadeiro. Eu posso estar em ambiente que eu seja impulsionado para baixo ou para menos. Tá? E aí entra um ponto e as pessoas falam que o cavalo ele trabalha em você, tá? A gente não vai concordar mais com essa expressão.
A gente vai só fazer uma modificação nessa expressão de que ao invés do cavalo trabalhar em você, ele revela você. Porque se ele trabalha no seu estado interno, ele te revela. Ele não trabalha em. Tá? E aí a gente começa até a não usar mais algumas nomenclaturas, por exemplo, que é muito usual, e até lá fora do Brasil, por exemplo, existe muito, né? As famosas terapias assistidas por cavalos. Isso cai por terra, esse termo assistido por. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia onde a gente vai chegando com isso, né? E claro, que aí a gente cria muitas também discórdias, e aí a gente cria outros muitos discursos, e tá tudo certo com isso, gente, tá? Pelo contrário, as discórdias, elas são favoráveis até um ponto assim, de que forma a gente consegue discutir, e mesmo você tendo o seu pensamento e eu tendo o meu pensamento, a gente consegue se evoluir junto. Discordar faz a gente até ir para um outro nível, quando a gente traz isso para uma reflexão individual e para uma evolução de cada um no seu processo, inclusive. Tá? Por quê? Porque não existe uma verdade absoluta. Mas, sim, existe método, existe estrutura e existe comprovação científica para muitas coisas. E, sim, a natureza é muito maior do que qualquer comprovação científica. O que a gente precisa é entender que, sim, para ter método, a gente precisa validar de uma maneira a qual a gente consiga incluir condições e dados quantitativos e qualitativos, até para que a gente consiga evidenciar possibilidades com os cavalos. Senão ficam técnicas soltas, isoladas, achismo, empirismo e subjetivo. Não é esse caminho que a gente quer trilhar. Tá? Quando eu digo a gente, é o nosso movimento junto à senspercepção com cavalos. Tá? Que inclui a constelação com cavalos? Claro, acabei de falar, no olhar sistêmico, sim. Né? Que inclui o inconsciente? Claro, a gente olha para o analítico também, que inclui o behaviorismo como parte comportamental? Claro, e que integra tudo isso, óbvio. Tá? Por quê? Porque conecta a gente nesse estado de presença e nesse estado de ambiente. Tá? E aí eu vou falar para vocês, então, tendo visto que a gente falou da nova era, quais são os 3 pilares dessa nova era da saúde humana com cavalos? O primeiro pilar é o corpo. O segundo pilar é a emoção. E o terceiro pilar é a consciência. O corpo, por quê? Porque quando a gente fala de estado de presença e quando a gente fala de sensações, né? Sensações e percepções. Nas sensações a gente tem inclusive os sentidos, tem os sentimentos, tá? Da qual a gente também aflora nas partes da emoção. Sendo isso alinhado a algum padrão que a gente mantém ou permanece, ou a regulação necessária para isso. Tá? Nossa emoção. Ou ela está no padrão, ou ela precisa de uma regulação. E, inclusive, a gente precisa olhar para isso. Tá? Por quê? Porque senão eu não consigo atender o outro, se eu não conseguir olhar para mim. Tá bom? Você não vai em médico que não é saudável. Você não vai em dentista que não tem dente, ou que tem o dente todo podre. Você não vai em nutricionista obeso. Você não contrata um personal training que, na verdade, não vive o que ele verdadeiramente entrega. Então, para isso, né, para você entregar para as pessoas, né, essas possibilidades inúmeras que nós temos com os cavalos, nós precisamos também regular e criar padrões dentro desses nossos estados emocionais e corporais, tá bom? E o estado de consciência é um estado interpretativo. Para quê? Para que a gente tome escolhas ou crie as possibilidades de escolhas dentro de um processo interpretativo. Tá certo? Não, não tá certo. Porque a partir do momento que a gente tem consciência, interpretar não é mais fazer escolha. Interpretar é decidir.
Então é sobre decisão, não sobre escolha. E aí eu decido olhar para o corpo, eu decido olhar para as emoções, eu decido criar padrões, eu decido criar hábitos, eu decido regular o que está não regular, eu decido viver boas sensações, eu decido estar em ambientes que me levam para um outro nível. Então, os cavalos, eles sim vão revelar possibilidades para que nós possamos viver melhor como seres humanos, principalmente em ambiente com humanos e não isolado. Tá bom? E aí, a gente vai pensar em algumas aplicações desse nosso caminho, dos trabalhos aí que envolve a senso-percepção. André, que aplicação são essas? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, a senso-percepção é um trabalho terapêutico com o cavalo, certo? Depende. Ela é também uma possibilidade de aplicações terapêuticas, tá? Mas, sim, ela favorece a busca pelo desenvolvimento pessoal. Então, nós trabalhamos isso nas pessoas, desenvolvimento pessoal, tá? Ou o que o pessoal usa aí, gosta de usar a expressão de autoconhecimento, tá? A gente trabalha relacionamentos e famílias. A gente trabalha liderança e tomada de decisão. A gente trabalha saúde emocional. Então, isso tudo são algumas aplicações que faz com que o nosso caminhar, ele não é somente terapêutico. Ele tem uma linha terapêutica, ele tem algumas aplicações e algumas possibilidades terapêuticas. Mas, por exemplo, uma pessoa é um atleta, de qualquer modalidade que seja, tá bom? E esse cara pratica, sei lá, corrida de rua. Ele corre ali 10 quilômetros, tá bom? E ele, tipo assim, quer melhorar o pace dele. Ele chegou num pace, por exemplo, de 4 e ele não consegue diminuir mais isso. Isso, às vezes, não se faz só com treinamento físico. E, muitas das vezes, sim, as questões de trabalhar a saúde emocional dele, aquela ansiedade antes da prova, aquela dor de barriga, aquele tremor, aquela dificuldade em aceitar. O cara treina bem, mas não chega bem na prova. Então, de que forma a gente cria a possibilidade de desenvolver o melhor dele como pessoa através da senso-percepção com cavalos? Vou trabalhar, por exemplo, com líderes dentro de uma organização que faz gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de conflito. Consigo trabalhar lideranças? Consigo trabalhar tomada de decisões? Claro. Relações ou relacionamento, família, né? Esse é um pilar até principal de alguns contextos, né, que a gente vai trabalhando aí ao longo do conjunto, né? Só que aí, gente, fica uma coisa muito legal. Por que que o desenvolvimento pessoal veio, aspas, num primeiro lugar? Eu não consigo trabalhar minha relação, eu não consigo trabalhar minha família, eu não consigo trabalhar minha empresa sem antes me trabalhar. Então, antes de olhar para o outro, eu olho para mim. Antes de olhar para o CNPJ, eu olho para o CPF. E claro que com tudo isso, ele passa também a ter um olhar ou algumas aplicações que também são terapêuticas, por que não? Mas não é só um caminho terapêutico, tá? E o olhar também para o desenvolvimento pessoal, a gente sai de uma linha, tá? De trabalhos só envolvendo, né? Só não, mas envolvendo, né? Psicopatologias ou neurodivergentes. Eu não preciso atender somente trabalhos com psicopatologias. Não preciso atender
somente nos trabalhos com neurodivergentes. Preciso utilizar isso para fazer os trabalhos somente com autista? Não, mas posso ampliar o meu repertório de trabalhos com autistas, uma vez que eu já atuo com a ecoterapia? Claro que você consegue. Tá bom? Ah, consigo atender, por exemplo, pessoas com síndrome do pânico, com depressão? Sim, também. Tá? E aí é nesse olhar que a gente precisa do quê? Vocês percebem que é muita coisa? Se não tiver método, se não tiver estrutura, você não atende qualquer coisa que chega. Pelo contrário, o mundo da ciência ele é tão amplo, o mundo da medicina, por exemplo, ele é tão amplo que hoje criou-se o quê? Quadros de especialistas em cada área, ué. Então, dentro da ciência percepção, tem certeza absoluta que daqui a pouco vai ter um especialista em trabalhos energéticos com cavalos, reiki com cavalos, por exemplo. Né? Vão ter pessoas especialistas em trabalhar relacionamento e família, específico disso. Pessoas que saem da bolha, tá? Da ecoterapia e ampliam o repertório, por exemplo, para trabalhar com neurodivergentes. Então, quando eu olho para isso, eu olho para um mercado assim gigante de profissionalização. O que precisa? Reconhecimento. E para ter reconhecimento, a gente precisa alinhar o que a gente tem como proposta de estudo ao meio acadêmico. Por isso que a gente fez isso. Eu vim da prática, do estudo e da filosofia de vida da arte marcial chamada Karatê. E o Karatê, ele só foi desenvolvido no mundo porque ele foi para um berço acadêmico, dentro das universidades na época do Japão. Com isso, criou estrutura, criou método, criou pilar, criou contextos onde a filosofia de vida não era mais jogada. E não pertencia, por exemplo, a família X trabalha de tal jeito, a família Y trabalha de tal jeito, a família Z trabalha de tal jeito. Não, vamos compilar isso e entender de que forma a gente agrega tudo isso e faz um trabalho com união dentro de tudo isso que é possível. E aí criou-se, então, né, a arte marcial karatê que a gente vê hoje aí espalhado no mundo todo. Assim aconteceu com o judô, assim aconteceu com o aikido, e assim aconteceu com yoga, né, e Vedanta, enfim, então, com outras grandes artes orientais, né, de um bem, a vida, de uma filosofia de vida, de um treinamento corporal, e que também é um treinamento emocional, tá? E que também é um treinamento de gerar consciência, e que também é um treinamento de te trazer inúmeras possibilidades, de fazer ir além, por exemplo, tá? E de sim tomar decisões. Então, o que a gente está contextualizando aqui é isso, tá? E o mesmo a gente está fazendo agora com a ciência da senso-percepção, trazendo o olhar para isso. Antes a gente falava que a senso-percepção era uma abordagem. A senso-percepção, a partir de agora, então, passa a ser uma ciência que inclui abordagens no seu processo de atuação profissional. Tá? Então, tudo isso é o fundamento, são os pilares e é a nossa organização muito criteriosa e de uma forma muito profunda que, claro, está começando com esse corpo esse ano, né? E sim, para algumas pessoas, por exemplo, que trabalham, sei lá, com cães, quando nasce um cachorrinho, ele já olha para aquele cachorrinho, por exemplo, recém-nascido, e ele já consegue visualizar aquele cachorrinho como adulto. Para quem conhece cavalo, vê um potro no piquete e já consegue identificar aquele potro quando ele vai ser adulto, na fase adulta. Então, eu consigo enxergar essa presença e consigo construir esse estado presente para algo que eu já idealizo lá no futuro. Então, sim, óbvio, né? Isso está sendo começado, esse olhar acadêmico, a partir desse ano, 2026. Né? A gente estruturou em 2025, mas não foi possível porque precisava de uma aprovação, precisava de toda uma sustentação, precisava de mecanismo, a gente precisava alinhar isso para um reconhecimento junto ao MEC, né? Então não é de qualquer forma, de qualquer jeito.
tá? E nem a nossa formação aplicada também é de qualquer jeito. A gente tem base, a gente tem solidez nisso que a gente traz, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, né, que eu queria trazer para vocês esse nível de consciência, tá? Hoje, ou de agora para frente, eu vou estar apresentando para vocês a possibilidade de vocês entrarem nesse universo, que é o universo acadêmico, tá bom? Então, hoje eu vou falar só da formação acadêmica para vocês, tá? E aí eu preparei um material para apresentar para vocês também, para isso ficar mais claro, mais transparente. Depois, no final da aula, a gente disponibiliza esse material para vocês terem em mãos, tá bom? Algumas pessoas já entraram para essa formação com reconhecimento do MEC, entraram nesse nível 1, tá? Que a gente já fez as inscrições o ano passado, que é a formação em senso percepção com cavalos nível avançado, tá? Essa formação cria, né, ou desenvolve em vocês essas competências de trabalhar com a senso-percepção no olhar corporal, emocional e relacional, aplicando assim a leitura do comportamento humano aos processos de saúde e educação por meio da interação facilitada por cavalos, com fundamentação mediada nos rigores acadêmicos, éticos e científicos, tá? Então, alguns de vocês já fizeram a inscrição e já fizeram a entrada. O que a gente fez? A gente não vai fazer mais somente a formação 1, 2 e 3 de uma maneira isolada, porque a gente entende que tudo isso é um corpo, constitui um corpo, né? Então, a gente tem a intenção de fazer com que as pessoas entrem para o que a gente chama de tripla titulação, ou seja, para que faça já os 3 níveis de uma vez só, tá? Quem já está inscrito na formação 1 vai fazer a formação 1 e depois já pode garantir a sua inscrição também para 2 e para 3. Então eu vou explicar agora a 2 e a 3, o que a gente preparou para vocês também. Na formação 2, a gente vai chamá-la de formação ampliada em interação humana-equina, nível superior. Aqui é onde a gente vai aprofundar a técnica, tá? Nessa linha de pesquisa e de ciência, fazendo com que você consiga atender casos com maior complexidade, tá? Ambientes de grupo, porque uma coisa é atender individual, outra coisa é atender em grupo, e, inclusive, criar também atendimentos institucionais, organizacionais, dentro das empresas, tá? São coisas também totalmente distintas. Uma coisa é eu trabalhar relações e família, outra coisa é eu trabalhar as relações e as famílias que são envolvidas dentro de uma organização, de uma instituição. Tá bom? Por quê? Porque eu vou trabalhar dentro dos quadros de liderança, os CNPJs respectivos, mas entendendo que é para um bem do CNPJ. Tá? Trabalho os CPFs para um bem do CNPJ. Então, essa formação ampliada é para isso, porque você desenvolve, então, as competências para fazer essas leituras mais amplas e mais refinadas. Tá bom? A formação 3 é algo que é importantíssimo. Por quê? Porque hoje a gente tem inúmeros profissionais com muitas competências, mas que não conseguem se posicionar no mercado de trabalho. Então, a formação 3, a gente desenvolveu algo pensando na parte estratégica de como você montar o seu negócio com cavalos, tá? Aqui a gente vai falar, né, da estrutura da sua organização, inclusive dos desenvolvimentos da sua mentalidade para você ser um empreendedor, tá? Ser um empreendedor e um gestor. São coisas muito diferentes, né? Tem grandes empreendedores que não são gestores, tá? Como controlar e fazer essa organização financeira, a diversificação de cases que você pode ter nessa construção do seu patrimônio. Então, eu posso, dentro do meu espaço e centro equestre, desenvolver inúmeras receitas que consigo trabalhar com inúmeros abordagens e fazer com que, na verdade, esse centro esteja com diversos atendimentos, inclusive com diversas pessoas participando juntamente nesse processo, tá? E óbvio, né, do seu posicionamento profissional estratégico, tá bom? Por quê? Porque hoje precisa disso, você precisa estar na mídia, você precisa estar na rede social, você precisa colocar a sua cara ali, né? O Instagram hoje passou a ser um portfólio do seu trabalho, tá? Assim como desenvolver um site próprio, assim como desenvolver um contato de relacionamento com os clientes. Então,
eu vou tomar café com o cliente para poder fazer isso, para poder abordar. A gente fez encontros aqui, gente, que as pessoas, infelizmente, não sabiam vender a senso-percepção com cavalos e a constelação com cavalos. Então, como é que você trabalha com uma abordagem e você não consegue se vender? Você não consegue explicar o que é, inclusive. Tá? Então, esse curso 3 é de fundamental importância. Cada curso desse tem um total de 240 horas cada. Então, dá mais de 700 horas de estudo direcionado. Tá bom? E aí, isso a gente chamou, então, ó, os benefícios, né? Dessa tripla titulação, que ela é a única no Brasil. Então, não tem outras pessoas, nem no nível acadêmico, nem com um curso, que dirá com 3, tá? Você pode trabalhar com o que você ama, com um método estruturado, né, com respaldo acadêmico e com pesquisa científica. Sem esses rigores, né, a paixão vira só hobby. E aí, a gente concluiu ali que hobby, a conta depois não fecha no final. Por quê? Porque os trabalhos com os cavalos também têm um custo para isso, um custo operacional, né, para você ter um centro equestre, ter os cavalos, ter pessoas trabalhando contigo, né, para fazer e operacionalizar tudo isso, tá? E, inclusive, né, essa certificação de um caminho profissional faz com que você saia, então, desse amadorismo superficial, né? E que você conquiste uma maior valorização. Maior valorização significa atender melhor e cobrar mais, tá? E também constitui uma carreira real. Tem algumas pessoas que querem fazer isso como uma segunda fonte de renda, tem algumas pessoas que querem viver o e do cavalo. Então, você consegue fazer disso, sim, uma carreira real, né? Eu fiz isso, eu tenho certeza que vocês também conseguem, tá? A estrutura da nossa formação, como eu já falei um pouquinho antes, tem 240 horas de conteúdo. As aulas são ao vivo, no curso 1 e no curso 2. No curso 3, as aulas são gravadas, porque nós temos mais professores envolvidos também nesses módulos que fala de gestão e empreendedorismo, tá? Elas são divididas em módulos que vai ter avaliação, tá? A cada módulo tem avaliação. Tem material complementar, com livros, artigos e vídeos, tá? E tem trabalhos práticos e relatórios a campo, que você precisa fazer a prática em campo e mandar os relatórios para a gente poder avaliar isso daí, tá bom? Além de plantões de dúvidas e encontros mensais para tirar dúvidas, tá? Durante as aulas ao vivo é conteúdo de aula, aí não é dúvida, mas a gente tem um encontro por mês para tirarmos dúvidas e fazermos disso, então, um plantão. Ou seja, você verdadeiramente passa a pertencer a um ecossistema do saber com cavalos, tá? Além do que também, você pode ter a possibilidade de criar parcerias através desse ecossistema, né? Então, sei lá, a Paulinha lá no Nordeste quer fazer um evento, por exemplo, e quer convidar a Andresa para fazer esse evento junto com ela lá. Então, tendo visto que vocês fazem parte do mesmo ecossistema, né, vocês podem fazer esses trabalhos correlacionados, ou vice-versa, tá? A Paulinha, por exemplo, quando vier para São Paulo, aproveitar para fazer um intercâmbio com a Andresa, coisa nesse sentido. Então, isso é bem bacana, tá? Dessa estrutura nossa de formações. Pode seguir. E aí, eu quero incluir também para vocês o que é muito importante, que é os eventos presenciais, tá? Para o segundo semestre, a gente não vai ter eventos presenciais, pelo menos por enquanto a gente não tem agenda para isso, tá bom? Então, a gente tem 3 eventos presenciais. Um que acontece agora no dia 16 de maio, que é o Despertar, no horário das 13 às 18. O segundo, que é no mesmo dia do dia 16, um Luau, porque aí a gente tem uma experiência no noturno, tá? Das 19 às 22. Então, a gente fica da 1 às 18, né? Das 13 às 18, depois já dá sequência das 19 às 22. Então, num dia, a gente tem 2 vivências e participa já de 2 eventos. Um evento diurno e um evento noturno. Esse evento noturno, inclusive, a experiência é incrível, tá? E depois disso, a gente tem o nosso universo dimensional com cavalos. Esse evento é só para alunos, exclusivo para alunos. Aqui não tem participantes, tá? Ou melhor, aqui os participantes são todos alunos, ou da formação aplicada, ou da formação acadêmica, tá? O que está incluso? As plenárias, todas as partes teóricas e práticas, os atendimentos também, bem como as supervisões e as orientações nesses eventos. O que não está incluso? Hospedagem e alimentação.
tá bom? Ou seja, no que a gente vai fazer para vocês hoje, como uma campanha dessa segunda chamada de lançamento, vocês recebem essas 3 formações e mais esses eventos, tá? E mais esses eventos, os 3 eventos. Pode passar. Né? E aí a precificação, tá? Essa nossa formação acadêmica, que sempre vai ser vendida como formação tripla, né? Algumas pessoas que vieram do ano passado compraram ela como formação única. Elas podem fazer, não quero fazer agora, André, essa formação tripla, não tem problema. Mas quando você vier, você faz a 2 e a 3 junto, né? E acaba comprando novamente a 1, a 2 e a 3. Por isso que a gente está fazendo essa campanha, para vocês aproveitarem o momento. Essa formação vai ser comercializada, vai ser vendida por 19 mil à vista, as 3. Né? Preço super justo para o conteúdo que a gente tem, né? E para essa titulação, inclusive, você vai receber 3 certificados do MEC, tá? Um para cada formação. Então, por isso, essa tripla titulação, tá? Ela vai ser vendida por 19 mil. O evento Despertar com Cavalos, a gente já está comercializando, já tem até um link, né? Para vocês participarem do evento, ele custa 997 mil reais, né? O Luau, que é no mesmo dia, custa 497, 500 reais. O Universo Dimensional, esses 3 eventos já tem links, tá bom? Já está definido os preços. É 1.997, 2 mil reais quase. Então, a formação acadêmica mais os 3 eventos, a precificação total é de 22.491, tá? As pessoas vão pagar para ter a tripla titulação e, por exemplo, para vir nos eventos. Entendendo que no segundo semestre a gente não tem evento. Então, quem entrar no segundo semestre vai fazer só a formação, por exemplo, de uma maneira online e não vai ter evento só para 2027, tá? Ou se alguns de vocês, alunos, fizerem eventos, né? E às vezes a gente está participando com vocês dos eventos, a gente vai estar indicando para que as pessoas, por exemplo, cara, você quer fazer uma experiência aí de um evento presencial com o André? A Ivoneide vai fazer um evento lá na casa dela e o André vai estar presente. Aí você contrata o evento da Ivoneide, onde o André vai estar presente e assim sucessivamente, tá? Então, os eventos de alguns alunos vão acontecer no segundo semestre, onde o André vai estar presente. Mas eventos aqui mesmo, nosso, não. Só esses 3 mesmo, tá? Então tem que aproveitar essa oportunidade. E, óbvio, para vocês que estão na aula aqui, a gente vai preparar uma condição especial, tá? Para quem já tem a tripla titulação, né? Para quem já comprou as 3. Depois, no finalzinho, eu vou fazer algo diferente para você vir para os eventos, tá bom? Porque às vezes quem já comprou as 3, que foi numa campanha que a gente fez na primeira chamada, a gente só não incluiu os eventos, mas aí eu faço algo especial para vocês virem nos eventos também, tá? Para quem já tem as 3. Inscrições até sexta-feira. Então você tem até sexta para pensar com calma, tranquilo, sem afobação nem nada, tá? Esse mesmo pacote das 3 formações, mais os 3 eventos, você vai pagar 12 vezes de R$900 no cartão ou 9 mil à vista. Presta bastante atenção, né? É 12 de 900, se for no cartão, ou 9 mil à vista, tá? Às vezes as pessoas confundem e falam, você falou 9 mil dividido em 12 vezes. Não, 12 vezes tem o juro, tem umas taxas. Então, 12 vezes de 900 ou 9 mil à vista, tá? Ou seja, de 22 mil para 9 mil, eu nem fiz as contas. Mas você tem um bom desconto aí, tá? Até sexta-feira. Mas eu sempre curto brincar de quem chega antes tem mais vantagem. Então, a sua ação, se for rápida, eu também criei um benefício extra para você. Até sexta-feira você paga 9. Se você fizer até amanhã ao meio-dia, você paga 6 mil. Tá bom? Ou 12 de R$600 no cartão. Tá? Então, entendendo. Até sexta-feira a gente vai manter o valor de 9K. Depois de sexta, paga-se o valor cheio. Inclusive, já tem até no site. Eu vou colocar no site para vocês. Se vocês preencherem, né? No próprio site lá, os dados de vocês vão ver esse valor de 19 mil para essas 3 titulação. Mas não compra pelo site, porque a gente está fazendo uma condição especial para vocês, tá? Se for até sexta, é 9 mil. Mesmo assim, tá excelente. Se for até amanhã, é 6 mil. Cara, 6 mil você gastaria só para vir nos eventos. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, 6 mil reais para 3 titulação, mais de 700 horas de conteúdo, 3 certificados do MEC. Vale super a pena.
6 mil à vista ou 12 de 600 no cartão, tá bom? Então, só recapitulando, de 22.491, você pode pagar 6 mil se fizer a inscrição até amanhã ao meio-dia, ou se fizer até sexta é 9. Mas se você fizer até amanhã ao meio-dia e não perder essa oportunidade de ficar com 3 mil ainda, né, de desconto, você tem as 3 formações de extensão universitária reconhecida pelo MEC, mais de 700 horas de estudo, pesquisas e práticas supervisionadas, plantão mensal de dúvidas e mais 3 eventos presenciais, tá bom? Isso é o que a gente preparou para vocês, tá? Com certeza, uma gratidão enorme poder abrir isso. Para quem já fez a inscrição e garantiu a formação tripla, tá bom? Eu vou fazer uma condição especial. Qual que é o preço, Gá? Volta lá nos eventos, só para eu ver os preços dos eventos. Naquele banner onde tem só os eventos. Descrito, né, os valores dos eventos específicos. Consegue colocar aí na tela? Só para eu recordar aqui. Volta um pouquinho. Esse aí, isso. Ó, o Despertar é 997, o Luau é 497 e o Universo Dimensional é 1997. Bom, para quem fizer a inscrição também até amanhã ao meio-dia, beleza? Paga o valor do Universo Dimensional e ganha o Despertar e o Luau. Fechou? 2 mil, você faz o pagamento e ganha os outros 2 eventos, tá? Eu vou até incluir mais um evento para quem for de pertinho aqui e quiser vir. A gente tem um evento agora no final de semana, que é a nossa peregrinação. Então, se você fizer a inscrição até amanhã, eu vou liberar esse evento para vocês participarem. Claro que, infelizmente, é nesse final de semana, né? Às vezes tem pessoas que é de longe, não conseguem se organizar. Mas eu vou incluir depois aí esse evento também da peregrinação para vocês. Então, um exemplo, né? A Andresa, que já tem aí a tripla titulação, já está encaixadinha em todo o projeto aí, já pertence também à formação aplicada, mais a biblioteca. A Andresa ainda vai ter um desconto, se ela quiser. Ela paga R$2.000 e participa dos 3 eventos, tá, Andresa? Então, você é um exemplo, né? Estou citando como um exemplo. Quem já tem a tripla formação, eu também dou a possibilidade de vocês virem no evento aí com uma bonificação. Você está deixando de pagar 997 mais 497 e um desconto de aproximadamente R$1.500, tá? Então tá bem legal isso daí. E entendendo também, gente, que as inscrições para esses eventos, elas finalizam quarta-feira, tá? Então, quarta-feira é o último dia para inscrever só no evento. André, eu não quero fazer a formação tripla, quero fazer os 3 eventos pelo valor de 2K que você falou aí. Pode vir também. Inscrições encerram na quarta-feira dos eventos, tá? Quinta-feira para frente a gente não tem mais os eventos. E os eventos também fazem parte de um critério para você receber a sua certificação. Então, tem que fazer os eventos presenciais para receber os certificados depois, tá bom? Então, é uma condição obrigatória aí para que você... Claro, não tem como ser só online, né? Uma organização aí com cavalos exige a presença, tá? Exige essa condição de você estar aqui participando, trabalhando, sendo supervisionado, sendo orientado, né, e conseguindo conduzir tudo isso. Gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, chama a gente no privado, não deixa a oportunidade passar, tá bom? Qualquer necessidade que vocês tenham aí. Óbvio, em termos de valores, a gente não tem o que mexer, porque a gente fez um valor aí para lá de especial mesmo para vocês, tá? Então, em termos de valor, é isso aí, mas em termos de condições, a gente vai reorganizando com cada pessoa aí dentro de alguns formatos. É bem encaixado e bem engessada essa nossa oferta. Não dá muito para mexer mesmo, tá bom? Vocês viram ali que só nos eventos, né? A gente já chega nos 3 eventos, dá 3.500, já chega próximo de 3.500 de investimento. Então, essa formação com tripla titulação está saindo por R$2.500, tá? Com um ano inteiro de estudo. E detalhe, na formação 1 e na formação 2, as aulas serão ao vivo, não serão aulas gravadas. Então, os encontros serão comigo todas as terças, quintas e sábados, tá? Mantendo aí o mês de julho, né? Umas férias, que a gente vai ter um período de férias,
e depois a gente volta aí com a formação. Então, além do plantão de dúvidas ser ao vivo, as aulas também serão ao vivo, terças, quintas e sábados. André, se eu não puder assistir as aulas ao vivo às terças, quintas e sábados, tá? Você vai ter ela gravada na plataforma. É só você entrar na plataforma depois e assistir a aula, tá bom? Galera, demais é isso. Fico aberto aqui se alguém quiser me perguntar alguma coisa, mas pode fechar a gravação já. Agora eu fico aqui só mais alguns minutos.